Ex-agente da CIA revela um segredo chocante. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. Hoje, vamos revelar um segredo que esteve escondido nas sombras por décadas. Nathaniel Cross, um ex-agente da CIA, decidiu contar o que sabe sobre uma missão que desafiou todas as leis da ciência e da realidade. O que você vai ouvir agora não está registrado em nenhum documento oficial, mas foi testemunhado por aqueles que arriscaram suas vidas em nome do desconhecido. Se prepare, pois essa história pode mudar a forma como você vê o mundo. Nathaniel Cross trabalhou durante mais de 30 anos em operações clandestinas da CIA. Mas seu verdadeiro trabalho nunca foi documentado em arquivos públicos. Ele não era apenas um espião ou um especialista em operações militares. Seu verdadeiro dever era investigar fenômenos que a humanidade se recusa a acreditar que sejam reais. Durante a Guerra Fria, enquanto a CIA combatia ameaças invisíveis, uma divisão secreta conhecida como Unidade Fantasma estudava algo muito além da política global: o sobrenatural. Arquivos classificados revelavam que a agência monitorava atividades paranormais, avistamentos de OVNIs e encontros com entidades inexplicáveis. Nathaniel foi uma das poucas pessoas a presenciar esses eventos de perto, mas nada o preparou para o que enfrentaria em sua missão mais sombria. Era 5 de outubro de 2009, quando Nathaniel recebeu uma ligação de emergência. Algo havia acontecido em uma base militar secreta no coração das Montanhas Rochosas, no Colorado. O contato com os cientistas da instalação foi perdido por mais de 8 horas, e as últimas imagens enviadas pelas câmeras de segurança mostravam um fenômeno que desafia qualquer explicação lógica. Uma equipe de pesquisa estava conduzindo testes em um dispositivo recuperado de uma cápsula enterrada no deserto do Arizona. O objeto, um anel metálico negro, possuía propriedades desconhecidas, e os cientistas acreditavam que poderia ser uma tecnologia não terrestre. Naquela noite, ao ativar o dispositivo, um vórtice negro se abriu no meio do laboratório e algo emergiu de seu interior. A última imagem capturada mostrou uma sombra alta, esguia e sem rosto. Logo depois, toda a comunicação foi interrompida. Nathaniel e sua equipe foram enviados para investigar o incidente. Quando chegaram à instalação subterrânea, perceberam que algo estava profundamente errado. As luzes piscavam de maneira irregular, os monitores estavam queimados e um cheiro de metal queimado impregnava o ar. Mas o que mais assustou os agentes foi o silêncio absoluto. Uma base que normalmente operava com dezenas de cientistas agora parecia um túmulo. Conforme avançavam pelos corredores estreitos, encontraram os primeiros sinais de que algo terrível havia acontecido ali dentro. No centro de controle, um dos cientistas estava sentado diante dos monitores, seus olhos arregalados e sua expressão congelada em um grito silencioso. Seu rosto estava completamente drenado de cor, como se toda a sua energia vital tivesse sido sugada para fora do corpo. Mais adiante, o horror se tornava ainda maior. Outros cientistas estavam de pé no corredor, imóveis, como se tivessem sido petrificados no meio de suas ações. Alguns seguravam pranchetas, outros pareciam estar correndo antes de serem interrompidos por algo invisível. Nenhum deles respirava. Era como se o tempo tivesse parado para aquelas pessoas. Nathaniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso não era obra de nenhum gás tóxico ou arma biológica. Algo inumano havia passado por ali. Os agentes continuaram avançando com cautela, suas armas em punho, enquanto os rádios emitiam apenas estática. Foi então que todas as luzes se apagaram de uma vez. No meio da escuridão absoluta, um som profundo ecoou pelos corredores. Era um ruído baixo, metálico, como algo enorme raspando as paredes. Nathaniel ligou sua lanterna e iluminou o caminho à frente, mas tudo o que viu foi sua própria sombra projetada na parede oposta. No entanto, algo estava errado. Sua sombra não se movia em sincronia com seu corpo. O que ele via não era apenas uma projeção de luz e forma, era algo vivo. A sombra começou a se mover sozinha,
deslizando pelas paredes como um líquido negro, contorcendo-se de maneira impossível. Nathaniel recuou e sinalizou para seus companheiros se prepararem para o combate, mas naquele momento ele já sabia. Não havia nada ali que pudesse ser morto com balas. O primeiro ataque veio sem aviso. Uma das sombras se estendeu pelo teto e agarrou um dos agentes, puxando-o para cima antes que qualquer um pudesse reagir. Um grito sufocado ecoou pelo corredor e, em segundos, tudo ficou em silêncio novamente. Não havia sangue, não havia corpo, apenas o vazio. Nathaniel correu com os outros agentes para uma sala lateral e trancou a porta. Mas o que estavam enfrentando não poderia ser detido por barreiras físicas. As sombras começaram a escorrer pela fresta da porta, tomando forma aos poucos, se moldando em algo semelhante a figuras humanoides, mas sem traços definidos. A única coisa visível eram os olhos. 2 pontos profundos e vazios que pareciam sugar toda a luz ao seu redor. Nathaniel ordenou que abrissem fogo, mas os projéteis atravessavam as sombras sem causar qualquer efeito. As balas não acertavam carne ou osso. Era como tentar combater a escuridão com as próprias mãos. Os agentes começaram a sentir uma pressão crescente em suas cabeças, como se algo estivesse tentando invadir suas mentes. Sons distorcidos preenchiam o ambiente, sussurros em uma língua que nenhum deles reconhecia. Foi então que Nathaniel percebeu a verdade aterrorizante. Aquilo não era uma criatura comum. Não era um alienígena, nem um ser físico. Era algo que existia além da matéria, algo que não deveria estar naquele mundo. Com poucas opções restantes, Nathaniel tomou uma decisão drástica. Eles precisavam sair dali antes que todos fossem consumidos por aquela entidade. Ele ativou a sequência de emergência da instalação, que iniciava o fechamento automático das portas principais. Com sorte, isso atrasaria a criatura o suficiente para que eles escapassem. Correu pelos corredores escuros enquanto a instalação tremia ao seu redor. Algo estava acontecendo. O próprio espaço parecia distorcido, como se a realidade estivesse se fragmentando ao redor do portal negro. O anel metálico no centro do laboratório ainda estava ativo, e a sombra parecia estar ligada a ele de alguma forma. Nathaniel sabia que precisava desligá-lo, mas o tempo estava se esgotando. Com a adrenalina no limite, ele alcançou a sala principal, onde o portal estava aberto. A sombra estava lá, pairando no ar como uma tempestade viva, pulsando e se expandindo. Nathaniel percebeu que os cientistas que haviam ativado o dispositivo estavam ali também, mas não estavam vivos. Seus corpos estavam suspensos no ar, como se estivessem presos em um estado entre a vida e a morte, suas bocas abertas em um grito silencioso. Nathaniel sabia que só tinha uma chance. Ele correu até o painel de controle e puxou os cabos principais. Mas antes que pudesse finalizar o desligamento, algo começou a acontecer. Nathaniel sentiu a temperatura despencar ao seu redor no instante em que puxou os cabos principais. O portal começou a emitir um zumbido ensurdecedor, como se estivesse resistindo ao desligamento. A sombra no centro do laboratório se contorceu violentamente, suas formas oscilando entre uma massa disforme e algo que quase se assemelhava a um rosto humano, mas sem olhos, sem boca, apenas um vazio absoluto. O agente tentou se manter firme, mas uma força invisível o empurrou para trás com um impacto brutal, fazendo-o bater contra a parede de metal. Seu corpo doía, mas a dor era o menor de seus problemas. Ele precisava terminar o que começou antes que fosse tarde demais. Enquanto tentava se levantar, viu que seus companheiros de equipe estavam paralisados, como se algo estivesse drenando suas energias. O ar ao redor da sombra parecia vibrar, como um calor distorcendo a realidade. Mas ao invés de calor, Nathaniel sentia um frio que parecia atingir sua alma. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. A sombra não apenas os atacava fisicamente, mas estava tentando invadir suas mentes. As vozes começaram como sussurros, mas logo cresceram em intensidade. Palavras em uma língua que ele não conhecia, mas que de alguma forma conseguia entender.
Elas falavam sobre um tempo antes dos humanos, antes mesmo do planeta ser o que é hoje. Nathaniel tentou ignorar, mas sua visão começou a escurecer. Imagens começaram a surgir em sua mente. Visões de lugares que ele nunca havia visto. Cidades feitas de torres negras estendendo-se até os céus, céus cobertos por uma escuridão viva e criaturas caminhando entre os destroços de algo que parecia ser uma civilização perdida. Foi então que ele compreendeu. A entidade diante dele não era um ser físico. Ela era um fragmento de algo muito maior. Algo que existia muito antes dos humanos e que poderia continuar existindo muito depois que a humanidade deixasse de existir. Ele sentiu seu corpo se tornar pesado, como se estivesse sendo puxado para dentro da escuridão. Seu coração disparou e por um momento ele quase cedeu ao pavor absoluto. Mas então, algo dentro dele gritou mais alto que as vozes. A realidade ainda não havia sido perdida. Ele reuniu suas forças e avançou novamente para o painel de controle. Com um último esforço, conseguiu alcançar um interruptor de emergência, ativando o protocolo de sobrecarga. O anel metálico começou a tremer e o vórtice negro no centro da sala começou a se fechar lentamente. A sombra reagiu de maneira violenta, soltando um grito que não era um som comum. Era um som que foi sentido dentro da cabeça de Nathaniel, vibrando seus ossos, causando uma dor insuportável. As paredes começaram a rachar e o teto estalou como se estivesse prestes a desabar. A entidade se contorceu uma última vez antes de ser sugada para dentro do portal, suas formas se dissolvendo como fumaça ao vento. Em um último instante, Nathaniel viu os olhos da coisa. Não olhos físicos, mas dois abismos que pareciam conter todo o vazio do universo. Então, tudo ficou em silêncio. O portal desapareceu. A sala estava mergulhada na escuridão, apenas iluminada pelas luzes de emergência vermelhas piscando fracamente. Nathaniel se levantou com dificuldade e olhou ao redor. Seus companheiros estavam caídos, mas ainda vivos. Os corpos dos cientistas permaneciam imóveis, suas expressões congeladas no terror que sentiram em seus últimos momentos. Ele sabia que não poderia salvá-los. O que quer que tivesse acontecido com eles não era algo que um ser humano pudesse reverter. Sem perder tempo, ele contatou o comando central da CIA. Em menos de uma hora, uma equipe especial chegou ao local para selar a instalação. Concreto foi despejado sobre as entradas e todas as evidências foram destruídas ou levadas para arquivos que jamais veriam a luz do dia. Nenhum relatório oficial foi feito. Nenhuma explicação foi dada para as famílias dos cientistas. Para o mundo, aquela base sequer existia. Mas Nathaniel sabia que aquilo não era o fim. Nos dias seguintes, ele começou a sentir que algo ainda o observava. Sombras em lugares onde não deveriam estar, sussurros no meio da noite, espelhos que refletiam algo que não era ele. A presença não havia desaparecido completamente. A entidade pode ter sido aprisionada ou banida, mas não destruída. Aquilo era apenas um fragmento de algo muito maior, e Nathaniel agora compreendia que o que ele havia enfrentado não era um acidente. A CIA sabia o que estavam fazendo. Eles queriam abrir aquele portal. Eles queriam ver o que estava do outro lado. Foi então que ele tomou uma decisão. Durante anos, manteve silêncio sobre tudo o que havia visto e vivido. Mas agora, aposentado e sem mais nada a perder, ele resolveu contar sua história. Não porque queria vingança, mas porque sabia que a verdade precisava ser dita. As pessoas viviam suas vidas ignorando que o universo é muito mais vasto e perigoso do que imaginam. Ele sabia que poucos acreditariam nele, mas não importava. Ele precisava alertar aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Passei anos acreditando que minha missão era apenas cumprir ordens e manter segredos, ele disse. Mas agora entendo. A vida não é apenas sobre política, guerra ou dinheiro. Há algo muito maior acontecendo. Se as pessoas soubessem a verdade, enxergariam a vida de outra forma. Ele sabia que suas palavras seriam descartadas como teorias da conspiração ou delírios de um ex-agente. Mas ele também sabia que aqueles que realmente procurassem a verdade encontrariam as mesmas respostas que ele encontrou.
A entidade não era um ser vivo no sentido tradicional. Ela era uma consciência, uma forma de existência além do tempo e do espaço. E o mais assustador de tudo é que ela não estava sozinha. Nathaniel sabia que aquela não foi a única tentativa da CIA de abrir portais para o desconhecido. E se um dia eles conseguissem trazer algo ainda pior? O que aconteceria se o próximo ser não pudesse ser contido? Agora, Nathaniel vive escondido, mudando de endereço constantemente. Ele sabe que a agência o monitora. Eles querem garantir que ele não revele mais do que deve. Mas a verdade já foi dita. E se você está ouvindo essa história agora, significa que parte desse segredo já escapou para o mundo. A questão é: você está preparado para aceitar que a realidade é muito mais assustadora do que qualquer um imagina?